Oi, gente, tô aqui de novo hoje para falar com vocês sobre o mercado do Paris Saint-Germain que está oficialmente finalizado com a saída do Verratti para o Qatar. Vou trazer aqui todas as informações sobre essa transferência, o balanço dessa janela de transferências do Paris Saint-Germain também. Neymar e Mbappé se deram um follow, Messi faz homenagem para o Verratti, Mbappé também, de uma forma meio hipócrita, e eu vou analisar aqui todas as decisões estranhas que o Paris Saint-Germain tomou nessa janela de transferências. Então fica comigo até o final do vídeo. Gente, eu peço também para vocês deixarem um like no comentário e compartilhar o vídeo, né? Ativando o sininho também para ajudar, porque, né, agora a gente está na luta para voltar o engajamento por aqui. Pois é, o mercado do Paris Saint-Germain oficialmente acabou, tá? Eu vou trazer aqui para vocês agora alguns números relevantes. Foram 11 jogadores que saíram de forma definitiva, 12 jogadores que chegaram. O Paris Saint-Germain vendeu 140 milhões de euros nessa janela de transferências. Foi a maior desde 2018, quando o Paris Saint-Germain conseguiu vender 104 milhões, tá? 9 jogadores do PSG estão emprestados e o Paris Saint-Germain tem um jogador só que está por empréstimo, que é o Gonçalo Ramos, com opção de compra por volta de 65 milhões de euros. Bom, quais foram esses 11 jogadores que saíram do PSG? Neymar, Diallo, Bichabou, Mauro Icardi, Edimbe, Leandro Paredes, Gassama, Pembele, Messi, Wijnaldum, Sérgio Ramos, tá? Então, é a primeira vez desde 2019 que o Paris Saint-Germain se desfaz de tantos jogadores. 9 jogadores que ainda estão com contrato com o PSG, mas estão emprestados, são eles: Xavi Simons, Renato Sanches, Bernat, o Garbi, Colin Dagba, o Ayman Kari, Noha Lemina, Lucas Lavalée e Vimonge Montu Wamongu. E eles podem, no próximo jornal de transferências, terem ou voltarem para o Paris Saint-Germain ou, de fato, serem vendidos de uma vez só. Nessa janela, o Paris Saint-Germain conseguiu recuperar com a venda de jogadores 140 milhões, tá? Ainda tem que colocar o valor que a gente não conhece ainda da transferência do Timothée Pembele, que foi para o Sunderland. Enfim, esse valor é um recorde desde 2018, porque em 2018 o Paris Saint-Germain, naquela janela de transferências, conseguiu vender 104 milhões de euros, e essa é a nova era do Paris Saint-Germain, que está um time muito mais afrancesado, como queria Mbappé, e muitos jogadores, lendas do clube, jogadores importantes que marcaram história com altos salários, saíram do Paris Saint-Germain, e agora a gente vai ver se essa foi a melhor escolha. E também quero falar principalmente sobre a saída do Marco Verratti, que eu achei uma falta de sensibilidade, mais uma vez, do PSG, de tratar jogadores importantes do clube. O cara estava 11 temporadas no Paris Saint-Germain, ele chegou do Pescara com 19 anos e construiu toda uma carreira no PSG. Tudo bem que o Verratti tinha ali altos e baixos, né? Às vezes, muitas vezes lesionado, mas era um jogador realmente fora de série. Ele é o segundo jogador que mais vezes vestiu a camisa do Paris Saint-Germain, tá? Bom, ele foi agora para o Al Arabi, tá tudo certo. O Paris Saint-Germain já emitiu um comunicado, já colocou um videozinho em agradecimento. E essa transferência do Verratti para o Al Arabi do Qatar vai render para o Paris Saint-Germain 50 milhões de euros. Mas, né, o Paris perde, assim, um dos seus jogadores mais emblemáticos. Ele vai usar a camisa 7 por lá, e a informação do Sport Zone é que o salário estimado do Verratti vai ser de 24 milhões de euros por ano. Um belo de um salário. Então, o Verratti encerra a passagem do Paris Saint-Germain com 416 jogos disputados, tá? Ele está atrás apenas do Jean-Marc Pilorget, que tem 435 jogos, e o Marquinhos vem logo em terceiro, né? O Marquinhos deve passar, portanto, esses dois jogadores. Por que o Verratti foi vendido? Pergunta de 1 milhão de euros. Gente, o Verratti renovou o contrato dele com o Paris Saint-Germain no final do ano passado. Vocês lembram?
sim, ele renovou até 2026. Chegou, acabaram as férias, ele voltou a treinar no clube e teve aquela famosa reunião com Luiz Campos, diretor esportivo, o Nasser, Luiz Henrique, dizendo: Verratti, você não faz mais parte dos nossos planos. Aquele mesmo papo que rolou com o Neymar. Desde então, o Verratti não treinou com o grupo, ele ficou as três primeiras rodadas sem jogar com o Paris Saint-Germain, e o ponto crucial onde a gente de fato percebeu que realmente já era para o Verratti foi quando o Paris Saint-Germain não inscreveu o jogador na Liga dos Campeões. Então, quando o Paris precisa mandar a lista para a UEFA e não coloca o nome do Verratti, mesmo ele ainda sendo jogador do Paris Saint-Germain, aí você dá, né, um tapa na cara do jogador. E para mim, assim, falando papo sério, ele, até então, nesse PSG, era indiscutivelmente o melhor meia. Então, assim, para mim, um erro, sim, do PSG, mas de acordo com o que o clube vem se posicionando, como eles vêm tratando essa nova era do Paris Saint-Germain, faz total sentido, né, nessa nova era. A questão aqui pra mim é que quando a gente vê o Verratti chegando lá no Catar, assim, tadinho, juro, eu olho assim pra carinha dele, dá pra ver no olho que o cara não tá feliz. Então, sabe? E outra coisa, ele tinha opção, né, de ir para a Arábia Saudita e finalmente o Paris Saint-Germain colocou um esquema lá para ele ir para o Catar. É uma loucura, porque se o Catar é dono do Paris Saint-Germain e o Verratti vai para o Catar e o Paris recupera 50 milhões de euros nessa negociação, é tipo assim, eu vendo o meu serviço para mim mesma. Então eu vou recuperar um dinheiro que vai para os meus cofres. Para mim está muito claro que é uma manobra aí do fair play financeiro que fica muito bom para o Paris Saint-Germain. Não é uma novidade porque outros clubes já fazem isso, inclusive a Arábia Saudita com o Newcastle. Não é uma novidade, mas é a primeira vez que o Paris Saint-Germain faz alguma coisa desse tipo, tá? Então, sim, podemos falar em conflito de interesse. Até estava olhando que não só o Verratti, mas o Paris Saint-Germain conseguiu levar para o mesmo clube o Diallo. Então, esses dois jogadores vão render para o PSG por volta de 70 milhões de euros. Então, assim, essa reflexão que eu faço aqui é muito conveniente, né? O Qatar conseguir colocar uma parte significativa desse dinheiro diretamente no próprio bolso, vendendo para um clube do Qatar, por mais que o fundo de investimentos do Qatar não seja o dono direto ali do Al Arabi, é tudo farinha do mesmo saco. Um geopolítico que foi entrevistado pelo Le Parisien, ele fala assim: essa é a vantagem de trabalhar consigo mesmo, né? Ele dá, você mesmo define o preço, o que pode ser conveniente em termos de fair play financeiro, e isso necessariamente significa uma maneira maliciosa de jogar com as regras. A questão principal é a falta de atitude das instituições em relação a esse tipo de questão. Pois é, a senhora UEFA vai fazer alguma coisa, alguém vai se manifestar. Como eu disse para vocês, não é o primeiro clube a fazer isso, tá? A Arábia Saudita nem esperou, usou essa alavanca para a transferência do Al Sadd Maxim, que foi entre o Newcastle e o Al Ittihad. Então, dois clubes sob o comando do mesmo fundo soberano saudita, tá? E isso rendeu vários protestos na Premier League. O Verratti ficou, portanto, 11 anos no PSG, conquistou 30 troféus e é o segundo jogador que mais vezes vestiu a camisa do clube. Vai deixar saudade, não teve uma partida de despedida, né, que é uma pena, mas vários jogadores prestaram homenagens a ele. E aí eu vou entrar no assunto Mbappé também, né, que sempre tem um Mbappé nessa história. Vocês lembram quando o Paris Saint-Germain perdeu para o Bayern de Munique na temporada passada na Liga dos Campeões e logo após o jogo o Mbappé deu uma declaração que muita gente falou que foi direcionada ao Neymar, mas não foi só ao Neymar, foi também ao Verratti. O Mbappé diz: os jogadores precisam comer bem e dormir bem, se recuperar direito. Eu conversei com colegas da imprensa francesa e todos me falaram, relataram que aquela declaração foi sim ao Verratti, porque o Verratti tinha saído na noite anterior ao jogo para uma balada, uma noitada francesa. E
Claro que dentro de um vestiário, né, todo mundo fica sabendo de tudo, etc. E o Mbappé foi lavar roupa suja na mídia, falou expôs. E o próprio Kylian, que não fez nenhum post de despedida para o Messi ou para o Neymar, postou ali, Verratti, vai deixar saudades, essa história nunca vai ser negligenciada, etc, etc. Ai, acho um pouco hipócrita, sabe? Enfim. E aí eu vi essa notícia, não sei quando nem que horas que o Neymar deixou de seguir o Mbappé, se foi o Neymar primeiro, depois o Mbappé, mas só deixa claro, uma vez por todas, né, a gente, para virar essa página, de que os dois não se davam bem e que sim, a saída do Neymar teve a ver com o Kylian Mbappé, que ainda não renovou com o PSG. O principal ativo do clube, o clube fez todas as vontades desse jogador que prometeu, né, ficar no clube, prometeu para o Paris Saint-Germain, renovando que não sairia de graça. Estamos aqui já começando a temporada, daqui a pouco já começa a Liga dos Campeões e cadê essa renovação contratual de Mbappé? Então o clube ainda pode, numa dessas, perder o seu principal jogador de graça, né, porque ele está no último ano de contrato, e o clube já tinha deixado bem claro que era ou se você sai, a gente te vende, ou você renova. Até agora não teve renovação, então só tô fazendo esse lembrete aí pra galera, tá? E aí, terminando essa análise toda, contando tudo para vocês aqui o que rolou, eu pergunto, o Paris Saint-Germain tomou a decisão certa de se desfazer de todos esses jogadores? E a outra pergunta, esse é o caminho certo? Porque eu acho, de fato, que existe aí uma folha salarial mais tranquila, né, com a saída de tantos jogadores que ganhavam excelentes salários, mas a chegada de um time, né, foram 12 jogadores que chegaram, hoje o Paris Saint-Germain tem 33 jogadores no elenco à disposição, é um time novo, que ainda não tem uma cara, que está sob o comando de um novo treinador. Qual será que vai ser esse resultado? Será que foi um tiro certo do PSG se desfazer tão radicalmente de tantos jogadores e formular um novo elenco em cima de desejos de um jogador que é o Mbappé, que ainda nem se comprometeu a renovar com o clube? Fica o questionamento. Bom, gente, deixa o seu like, comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!